A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nesta tarde maravilhosa, o qual o Senhor Deus nos preparou. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado, nos protegido, nos abençoado. Louvado seja Deus por mais esse dia de vida que Deus ele nos concede. E eu estou aqui mais uma vez para fazer o estudo da palavra do Senhor, o qual comecei ontem, que fala sobre restaurando a nossa fé. Muitas vezes nós apostatamos, né, na fé, ficamos apóstata, parados, né? Mas Deus ele não quer nós parados, Ele quer nós se movimentando, porque a água parada fica doente, a água parada se estraga, então a água precisa estar em movimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar em movimentos. Aquele que serve ao Senhor não consegue ficar parado. Nós precisamos se movimentar conforme a água do Espírito em nossas vidas. Nós não podemos ficar parados. Ainda que muitas vezes alguém vem e quer fechar a porta para nós, mas louvado seja Deus, a água só fica parada se ela estiver no reservatório, né? Aí ela fica parada, e se ficar muito tempo ela se estraga. Mas se é um rio, ele não fica parado, o rio corre. E quando alguém tenta tampar o rio de um lado, Deus abre do outro. Ele vai se escapando, as águas vão se saindo, se sobressaindo. Louvado seja Deus, Deus já está falando aqui neste momento. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Ele não quer nós parados, Ele não quer nós como um reservatório aí de águas paradas para se estragar, não. Ele quer nós como um rio de águas vivas, que desce direto do trono de Deus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E quando alguém quer tampar o rio vai e se escapa para o outro lado. Aleluia! Glória a Deus! Esse Deus é maravilhoso. E assim é nós, né? Quando Deus tem um chamado na nossa vida, não adianta alguém querer fechar a porta para nós, tampar o nosso caminho. Não adianta, que Deus abre outra porta, abre porta onde não tem porta, abre os nossos caminhos, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor diz, quem pedirá o trabalhar do Senhor em nossas vidas? E a porta que Ele abriu, ninguém fecha, ninguém poderá fechar. Pode fechar uma aqui, mas Deus abre outra ali, Deus abre outra lá, louvado seja Deus. Assim é o meu Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo e esse é o Deus que eu quero passar para os irmãos. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família. Louvado seja Deus. E o estudo que eu quero dar contínuo aqui de ontem, né? Ontem eu falei 5 tópicos, mas hoje eu não vou falar 5 tópicos, porque é muito... Então eu resolvi falar pouco a pouco. Amanhã tem mais. Se Deus permitir, amanhã tem mais, em nome de Jesus. Eu creio que Ele queira que eu continue. Então a palavra do Senhor diz, aleluia, nós estamos estudando sobre restaurando a nossa fé. Então, nós não podemos ficar parados, nós precisamos estar cada dia buscando ao Senhor para que haja restauração em nossas vidas. E o versículo que eu queria deixar no dia de hoje para a meditação é no Salmo 46, eu vou ler apenas 2 versículos, ou 3, para começar o nosso estudo, que é Salmo 46,
no versículo 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio, cuja alegra o santuário do Altíssimo, das moradas do Altíssimo. Louvado seja Deus. Deus está no meio dela. E há um rio que corre direto do trono. Louvado seja Deus. Há um rio que corre direto do trono na nossa vida, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Há um rio. E ninguém pode parar. Ninguém pode tampar, somente Deus. Louvado seja Deus. E Ele não quer que nós fiquemos parados, Ele quer que nós continuamos. Louvado seja Deus. Então nós precisamos exercer a nossa fé. Então esse salmo, o título desse salmo é a fé perfeita em Deus. A fé perfeita em Deus. Então nós precisamos se aperfeiçoar a cada dia a nossa fé. Não é somente nós ler a palavra de Deus, mas nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Como que nós vamos praticar a palavra de Deus? É nas orações, na adoração, na intercessão, no louvor, na súplica e adorar a Deus. E guardar cada palavra em nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Deus. Quando nós guardamos, quando nós calentamos o nosso espírito, louvado seja Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós tomamos posse da palavra de Deus na nossa vida e cremos e confiamos, mas logo vem o maligno e quer tomar a palavra de Deus que foi enxertada no nosso coração, como diz a semeadura, a parábola da semeadura. Eu não quero falar sobre a parábola da semeadura, mas o Espírito Santo de Deus está me levando. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, quando vem a semente, é uma sementinha, e que nós guardamos no nosso coração, quando nós damos ouvido à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é escutar. Escutar entra aqui e sai aqui, mas ouvir vai entrar aqui e vai descer no coração. E se o nosso coração estiver limpo na presença de Deus, tenha certeza que a palavra de Deus vai nascer e vai produzir frutos. Mas se o nosso coração estiver sujo, como diz a parábola da semeadura, a palavra não vai ficar, ela nem vai entrar, porque logo vem o maligno e toma. Logo vem o maligno que Deus semeou a palavra, vem o maligno e rouba. Então não chega a descer no coração, ela entra aqui e sai aqui, mas nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus para ela entrar e descer no nosso coração. E para ela descer no nosso coração, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Os limpos de coração verão a Deus. Louvado seja Deus. Então nós precisamos limpar nosso coração todos os dias. Que todos os dias passamos luta, todos os dias nós vivemos
andamos, respiramos, ouvimos vozes, um fala, outro fala. Tá tão bom essa quarentena aqui na minha casa, que tá uma maravilha, porque a gente não ouve muita coisa, né? A gente só ouve aquilo que de nós é que Deus fala conosco. Para mim tá uma bênção, glória a Deus. Para mim tá uma maravilha. Estou louvando e glorificando a Deus por esse tempo que Deus preparou para nós. Aleluia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o nosso coração está limpo de maldade, de ódio, de enganos, nós precisamos pedir para Deus todos os dias. Senhor, sonda o meu coração. Se há algo ruim em mim, me liberta, Senhor. Pede para Deus te libertar. Porque muitas vezes a pessoa fica assim, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tirar essa raiva. Você não consegue mesmo. Mas nós temos que pedir a Deus para que Ele venha e tira. E Ele vem e tira. Porque Ele não entra no nosso coração se nós não pedirmos. Então nós temos que orar a Deus e pedir a Deus, pedir ao Senhor Jesus que entre no nosso coração e que limpa nosso coração. Aí Ele vai entrar, Ele vai limpar, Ele vai fazer morada em nós. Oh, glória! É muito lindo nós sermos o santuário do Espírito Santo de Deus aqui nesta terra, onde nós levamos a palavra de Deus, onde nós vamos, o Espírito Santo de Deus está conosco. É maravilhoso demais. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, meu Rei da glória. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Então há um rio, há uma corrente que alegra a cidade do Deus vivo, o santuário das moradas do Altíssimo. Nós somos moradas do Altíssimo. Que coisa linda, que maravilhoso, que maravilha nós saber disso. E muitos não sabem, muitos não conhecem a Deus, como Jó, aleluia. Conhece a Deus de ouvir falar tão longe, tão distante. Jó também era assim. Ele conhecia a Deus de ouvir falar. Mas lá no capítulo 42, ele diz, eu bem sei, Senhor, que tudo pode. Aleluia. E que nenhum dos teus planos serão frustrados. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E Jó disse, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Mas hoje eu conheço a Deus de como Ele andar. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o teu nome, meu Rei. Santo é o teu nome. Não tem como chorar, não chorar na presença de Deus. Não tem como nós saber que o Senhor está conosco e nós não se alegrar e chorar na presença dEle. É maravilhoso demais. Nós não choramos de tristeza, nós estamos chorando de alegria, de saber que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Eu falei que eu ia falar aqui 4 tópicos. E a palavra do Senhor diz, no 8, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Também não é somente estudar, nós precisamos praticar. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Aleluia.
Nós precisamos viver a palavra de Deus, não é somente ser ouvinte. Nós precisamos ser praticante. E nós não praticamos só indo lá na igreja, não. Eu vou na igreja, vou praticar, não. Você tem que praticar dentro aqui, ó, de 4 paredes. Dentro da minha casa, dentro da tua casa, você. Louvado seja Deus. Ontem eu trouxe uma palavra, aí um irmão do grupo me acionou e falou para mim: é verdade o que a senhora está falando? Seria muito ótimo tudo que a senhora está falando. Glória a Deus. Claro que é verdade, irmão. Eu já respondi ele, mas estou falando aqui novamente, não vou falar o nome dele. Mas ele me acionou e perguntou se seria muito bom, muito ótimo se isso tudo fosse verdade. É só você conhecer a palavra, meu amor. É só você ler a Bíblia que você vai saber, porque eu deixei aqui todos os versículos ontem. Se você vai ouvir o vídeo de novo, você vai ver os versículos que eu falei, que eu deixei. E hoje eu estou deixando o Salmo 46. Louvado seja Deus. Um salmo de fé, um salmo onde fala sobre a fé perfeita em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui o salmista, eu já falei sobre esse salmo outro dia. Aqui os filhos de Coré, quando fez esse salmo, eles estavam vivendo uma guerra, onde ali o rei Ezequias estava exercendo seu ministério, reinando ali sobre Judá, louvado seja Deus, onde ele estava ali levantando o templo do Senhor em adoração, trazendo a palavra de Deus, porque o povo, eles estavam em apostasia, estavam parados. Então o rei Ezequias se levantou a fazer a obra do Senhor ali naquele lugar. E ali ele estava fazendo, levantou o altar de Deus, né? O culto e a adoração ao Senhor, onde o inimigo já estava se levantando contra a vida dele, para que ele viesse parar de falar e parar de adorar o Senhor. Onde ali ele nem... O rei Ezequiel, ele nem estava de vestes reais, não. Ele estava simplesmente com um pano de saco, orando e jejuando. Ali quando chegou o rei Isaías, profeta Isaías, e disse para o rei Ezequias: cinge os vossos lombos, porque o rei da Síria vem contra ti. Hoje não é diferente. Nós precisamos cingir nossos lombos, nós precisamos conhecer a verdade, precisamos conhecer a palavra de Deus, e não somente conhecer, mas praticar, viver a palavra de Deus. Não é somente conhecer, nós precisamos viver a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E para que nós tenhamos uma fé perfeita, conhecer a verdade, conhecer a palavra do Senhor, ler a palavra de Deus, não somente ser ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. E na palavra de Deus tem de tudo. E para que nós tenhamos uma fé perfeita, nós precisamos exercitar a nossa fé, praticar a palavra de Deus, ouvir, dar ouvido, descer no coração e praticar a palavra. Vem uma luta, não, eu estou crendo. Não, eu estou confiando. Não, Deus já me disse. Deus já disse que vai fazer isso. Ainda que venha o adversário querer roubar a semente de nós, quando for semeada. Não, Deus falou que é assim. Então eu vou dar ouvido a Deus. Para quem você está dando ouvido? Está dando ouvido para todo mundo por aí? Ou está dando ouvido à palavra de Deus? Nesta tarde, o Espírito Santo de Deus te convida. Ouça a palavra de Deus e pratica a palavra do Senhor. Porque
Nós não temos outro jeito. Não temos outras situações, outro meio de nós vivermos sem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Ela sacia a nossa sede. Louvado seja Deus. Ela é como um rio de água viva que corre dentro de nós. Por isso nós somos felizes e alegres, contentes, fazendo a obra do Senhor. O irmão perguntou, seria ótimo, irmão, muitas vezes as pessoas julgam o outro pela aparência, pelo que a pessoa é por fora, mas Deus, ele olha aqui no nosso coração. Quem conhece a nossa história é Deus, né? Louvado seja Deus, eu tenho mais de 30 anos que eu sirvo ao Senhor. E quem conhece a minha história é eu e Deus, minha família. Porque muitas vezes a gente quer falar algo, as pessoas não gostam muito de ouvir, não dão ouvido, né? Mas quem conhece a nossa história é Deus. Louvado seja Deus. E até aqui me ajudou o Senhor. E até aqui o Senhor tem me abençoado, não tem me desamparado. Guerras têm se levantado, aflições têm se levantado, perseguições têm se levantado, calúnias têm se levantado. Até a gente sem saber, tem pessoas fofocando do nosso nome sem a gente saber, sem merecer. Tem pessoas fofocando do nosso nome, falando que não sabe, inventando, mentindo, caluniando. Esse é o instrumento de Satanás. Satanás é que faz isso, é para quem dá ouvido a Satanás, para quem é instrumento de Satanás. Então ficar aí boquejando, falando mal de um, de outro, para todo mundo, em vez de buscar a palavra de Deus, em vez de eu dar ouvido à palavra de Deus e beber dessa água viva e se alimentar, louvado seja Deus, e viver e praticar. Daí fica sendo instrumento do inimigo por aí. A verdade tem que ser falada. Senão você nunca vai saber. Senão você nunca vai entender. A palavra de Deus diz que nós precisamos exortar uns aos outros. Louvado seja Deus. Até que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando. Em nome de Jesus, eu quero orar pela minha e pela sua vida, para que Deus venha cuidar de nós cada dia mais e também da nossa família e de todo o povo de Deus. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e tudo que eu falo, que eu tenho vivido, praticado e renunciado muita coisa por amor a Deus. Tenho renunciado muitas coisas por amor a Deus. E Ele, como nós aprendemos ontem, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E quando nós colocamos qualquer coisa no nosso coração, acima dele é uma luta. Ele luta com a gente, com quem está lutando com a gente e com quem a gente quer mais do que ele, até a gente saber entender que o nosso dono é ele e que o nosso coração é dele. É dele e é para ele. Louvado seja Deus, porque dele e para ele são todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que ter nosso Deus, porque Ele tem ciúme de nós. Louvado seja Deus. Deus tem ciúmes de nós. Deus tem ciúme da sua noiva. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso, que Ele é um Deus amoroso e que Ele não troca nós por nada nessa vida. Oh, glória! Muitos estão aí trocando, né? Troca muita coisa, né? Mas Deus não. Deus, Ele não troca nós por nada. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, eu graças te dou, Senhor, por estar aqui, ó Pai, na tua santa e poderosa presença.
Graças te dou, Senhor, por esse momento, ó Deus, estar aqui podendo passar um pouco da tua palavra, do teu amor, Senhor. E neste momento eu quero te pedir, Senhor, pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, por todas as famílias, Senhor, na face da terra, por todas as pessoas, Senhor. Oh, meu Deus, tua palavra diz para nós orarmos um pelos outros, clamar, interceder um pelos outros. E eu te peço, Pai, nesse momento que o Senhor venha dar graça, venha dar força, venha dar sabedoria, venha dar inteligência, Senhor. Venha, Senhor, meu Deus, nos dar o Espírito, Senhor, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria e com temor, porque essa é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para nossas vidas. Oh Deus, muito obrigado. Fica comigo, fica com o teu povo, Senhor. É que eu oro, que eu intercedo nesta hora. Que teu nome, ó Pai, venha ser glorificado, exaltado na vida de cada um. Que esta palavra, Pai, possa achar guarita nos corações nesta noite, nesta tarde. Ó Deus, que cada um possa guardar a tua palavra em cada coração, Senhor. Que nesta tarde possa encontrar corações abertos, Senhor, para ouvir a tua palavra. Não somente ouvir, mas para receber em seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, que eu oro e que eu agradeço. Que a tua palavra, Senhor, ela não volta para nós vazia, mas ante apraz para aquilo que ela foi enviada, meu Rei da Glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo e para sempre serás louvado. Que Deus abençoe cada um de nós. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.